A palavra de Deus nos ensina: e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. E é baseado nesse texto que eu quero conversar com você hoje sobre como ser livre do vício da bet, das bets, dos jogos de azar. É isso mesmo. Eu sou o pastor Bruno Guedes, eu ajudo pessoas a mudarem de vida através da palavra de Deus e nada mais atualizado do que o vício da bet. Infelizmente, centenas, dezenas, milhares de famílias estão sendo destruídas porque pessoas estão viciadas e estão se endividando por causa do vício da bet. Como eu tenho criado conteúdo e apresentado para vocês conteúdo falando de mudança de vida e de como sair da dívida, eu tenho cada vez mais estudado e aprendido sobre dívida e como sair dela de uma forma prática. Até eu tenho um método que ensina isso. Só que o que eu tenho visto? Eu tenho colhido depoimentos de pessoas que estão falando assim: pastor, eu tô preso na bet, eu tô viciado na bet, e cada vez que passa tem aparecido mais nas minhas redes sociais um algoritmo entregando ali, né? Pessoas com depoimentos de vício de bet, pessoas que estão livres do vício há 10 meses, há 6 meses, e eu quero conversar um pouquinho com você hoje sobre isso. Sim, eu trato isso como um vício, assim como o vício da pornografia, assim como o vício da droga, assim como o vício do álcool, assim como o vício da mentira, da traição, eu também vou tratar a bet como um vício, porque para mim, no meu ponto de vista aqui, isso é um pensamento que eu tenho, tá bom? Isso é uma opinião particular, uma opinião minha. Na minha opinião, isso é um câncer que está impregnado dentro da sociedade e é só você... Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas é só você assistir um jogo de futebol qualquer, principalmente agora no período de Copa do Mundo, quantos e quantos milhões ou talvez bilhões estão sendo investidos por essas empresas de jogos de azar na propaganda e na divulgação. Aí você vê atores, atrizes, você vê empresas, estádios, você vê muitos jogadores fazendo campanhas de jogos de azar. Por quê? Porque eles acabam ganhando dinheiro com isso. Antes, eu preciso te explicar como é que a plataforma ganha dinheiro com isso. E eu não vou aqui criar um conteúdo falando que eu ouvi falar de alguma coisa. Eu vou falar aqui da minha opinião, eu vou dar a minha opinião e o meu ponto de vista. Por quê? Porque todos os dias, cara, impressionante, todos os dias eu recebo solicitações, principalmente no meu perfil do TikTok do Kawaii, de empresas querendo patrocinar o meu perfil. Por quê? Porque é um perfil que fala de mudança de vida, de paz, de alegria, saúde, prosperidade e que fala de Deus. Então eles querem um nome limpo, que não tenha problema, vínculo com nenhuma prática duvidosa e que seja um nome que transpareça a credibilidade. E é isso que eles enxergaram em mim. Pastor, você está se autopromovendo? Não, eu estou falando o que eu ouvi de uma empresa que me fez uma proposta recentemente no Kawaii e ela me ofereceu um dinheirinho que é até bacana. Eu chamei de dinheirinho para brincar com vocês. R$ 1.400 por vídeo postado. Então eu podia postar 2 vídeos por dia, ou seja, R$ 2.800 por dia se eu postasse 2 vídeos. Então, se eu fizesse um vídeo postando, eu ganharia 1.400. Se eu fizesse outro vídeo, 2.800. E esse dinheiro seria tanto feed quanto stories. Se fosse feed, eu ainda tinha uma premiação a mais. Se eu abrir o direct do meu Kawaii, cara, do TikTok também, vocês vão ficar de cara. É muita mensagem de várias empresas, vários agentes oferecendo uma oportunidade única de se ganhar dinheiro monetizando o conteúdo que eu crio. É impressionante isso. E no fritar dos ovos, o que eles estão oferecendo? Uma oportunidade de jogos de azar. Por quê? Porque existem 2 formas dessa empresa ganhar dinheiro e eu, como influenciador, ganhar dinheiro. Estou abrindo o jogo aqui. A primeira forma é eles me pagarem por vídeo. E a segunda forma, que é a forma mais interessante de todas, e aqui, nessa hora, as máscaras de muitas pessoas que você segue na internet, elas vão cair. Por quê? Porque elas ganham dinheiro baseado na sua perda de dinheiro. Como é que funciona? Eles me dão um código, eu insiro esse código dentro dos links que eu posto e eu divulgo o link colocando nos stories. Clique aqui.
A pessoa clica, ela faz uma aposta, supondo que ela perdeu R$50. Eu ganho 20%, 10%, 7% daquilo que a pessoa perdeu. Ou seja, quanto mais a pessoa perde dinheiro, eu ganho dinheiro. Resumindo, quanto mais você joga e mais você perde dinheiro, mais a casa de aposta, porque a aposta, ela ganha dinheiro, e mais o influenciador que você segue aí, o Bambambam, ele ganha dinheiro. E com isso, as pessoas estão perdendo dinheiro, então estão se endividando. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque todos os dias eu recebo mensagens no direct do perfil do Instagram e também no perfil do Facebook e no perfil do Kawaii e no perfil do TikTok de pessoas dizendo: pastor, perdi meu casamento, perdi meu relacionamento, perdi minha família, perdi minha vida, perdi meu emprego. Pessoas perdendo tudo todos os dias, cara, todos os dias. Aí você fala assim comigo: pastorzão, mas não é assim, porque eu jogo, eu sei jogar moderadamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você já ganhou jogando nisso? Por quê? Porque não é uma roleta visual, tipo uma, que eu também sou contra, uma Mega Sena, por exemplo, que é visível ali e que a probabilidade numérica ela é ruim para todo mundo, mas o modo de trapacear talvez seja mais difícil. Porque quando a gente fala de bet, a gente fala de número de sorte de azar, a gente fala de resultado de jogo que pode ser manipulado, existe manipulação de jogo, de resultado de futebol, e a história já contou isso pra gente, é só você fazer suas pesquisas. Mas o que mais impressiona é que a pessoa normalmente não fica só na bet. Ela vai pro tigrinho, ela vai para isso, ela vai para aquilo, e quando vê, ela está viciada dentro de um sistema de aposta onde quanto mais ela aposta, mais ela recebe adrenalina dizendo: da próxima vai, da próxima vai, da próxima vai. Ela até aposta 10 e ganha 20, mas depois joga 30, perde 50, perde 100, perde 200, e quando vê, lar destruído, família destruída. Isso não te lembra algum tipo de entorpecente? Isso não te lembra algum tipo de substância química que te dá adrenalina e faz com que você perca o controle e perca tudo? Por que é que casas de aposta virtual como bets, elas são liberadas no nosso país, mas alguns jogos não são? Será que é por causa do imposto que é pago, ou será que tem muita gente ganhando dinheiro por trás disso? O meu intuito aqui não é levantar uma bandeira criticando o partido A, partido B, partido C, pelo contrário. O meu intuito aqui é ajudar você a sair desse vício. Ajudar você a se livrar do vício da bet, para que tudo aquilo que foi que preencheu seu coração e que preencheu sua mente seja julgado por terra pelo poder que é no nome de Jesus, e que você seja livre e liberto. A palavra nos ensina: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade que pode libertar a pessoa que não tem conhecimento para o conhecimento, ela também pode te libertar de todas as áreas, inclusive dos jogos de azar. Eu quero te ajudar, eu quero te incentivar a continuar lutando contra esse sistema. Eu quero te ajudar a não investir mais dinheiro, a não perder, investir não, investir uma coisa, perder outra, a não perder mais dinheiro nessas ferramentas criadas por Satanás para tentarem destruir a sua vida. Talvez você que está assistindo esse vídeo aqui e que venha com um tom crítico dizendo: eu apostei, mas eu consigo apostar e jogar socialmente. Talvez você consiga, mas muitas pessoas não. E por ter muitas pessoas que não conseguem fazer isso, existe sim uma necessidade de se criar regras. Talvez, um dia eu estava conversando com uma pessoa, eu vou dar um exemplo aqui, cara. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: Bruno, tem uma coisa que eu não entendo. A bebida, ela é liberada, mas dirigir bêbado não é liberado. Eu falei: é claro, porque quando a pessoa está bêbada, ela perde o controle. E ele me fez uma pergunta: então por que não libera apenas uma determinada medida de venda? 1 litro, 2 litros, 3 litros. Por que não consegue se ter controle mais sobre isso? Mas cada um tem que cuidar do seu, a verdade é essa. Então, eu não bebo, eu sou totalmente contra a bebida, eu não bebo, me chama de analógico, me chama de retrô, me chama de vintage, me chama de antiquado, de quadrado, de tudo. Eu não bebo, não sou a favor da bebida.
perdi meu pai por conta da bebida. Literalmente, perdeu a vida por causa da bebida. Não tive relacionamento com ele, a melhor fase do meu relacionamento de filho como um pai, e eu fico muito triste com isso. Eu não tive esse prazer por causa da bebida. Por isso eu sempre lutei contra o álcool, e agora lutando também contra as bets. Por quê? Porque famílias estão sendo destruídas. Pastor, já sei disso tudo. Tô viciado em bet, já perdi todo o meu dinheiro, perdi minha renda, perdi meus bens. O que eu faço? Primeira coisa, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Nada de ombros baixos, cabeças baixas, não. Levanta a cabeça com postura de vencedor e profetize, libere uma palavra sobre você, porque eu creio que Jesus tem poder para mudar a sua história. Eu creio que Jesus tem poder para mudar aquilo que disseram que não era, se transformar. Eu creio que Deus tem poder para te livrar das bets e te livrar desse vício maldito, porque eu conheço pessoas que foram livres disso. Levanta a cabeça. Segunda coisa, creia no poder do Evangelho, creia no poder da palavra de Deus. Creia e acredite que Deus tem uma porta que se abre sobre a sua vida, e essa porta que se abre é uma porta que você vai caminhar por ela, saindo do vício da bet, desse vício maldito. Acredite em Jesus, acredite no poder da transformação que vem do Evangelho de Cristo. A palavra nos ensina, creia no Senhor Jesus e será salvo. E haverá transformação, e haverá mudança, não só na sua vida, mas também em toda a sua família. Creia, acredite na palavra de Deus. Outra coisa que você precisa fazer, que isso é muito importante, corte qualquer tipo de conexão que você tenha com a bet. Corte qualquer gatilho que você tenha que faça uma conexão entre a sua mente e o vício. Eu vou te dar um exemplo. Se toda vez que você vai num determinado bar, você joga, nunca mais coloque os pés nesse bar. Se toda vez que você assiste um jogo, você tem vontade de jogar, conecta ao vício, pare de assistir os jogos. O problema, às vezes, está sendo que você está buscando o gatilho. Quanto mais você se alimenta, quanto mais você busca esse gatilho, pior é para você. Por isso, se distancie dos gatilhos ao máximo. Mantenha a maior distância possível de tudo aquilo que faz conexão entre você e o seu vício. Se você ouve a palavra bet e só ouvir você tem vontade de jogar, descubra que ambientes que você está acessando que fazem essa conexão. E pare de acessar esses ambientes. Ah, pastor, é porque no meu trabalho todo mundo fala disso o dia inteiro. Muda de trabalho. Muda de empresa. Pede o seu patrão para mudar de setor. Trabalha com protetor de ouvido. Se vira, meu irmão. O que acontece aqui? Deixa eu te contar uma realidade. O que acontece é o seguinte, eu conto um caso como esse, aí eu recebo nos comentários, mas e quando? E quando? E quando? Amadurece. Sai fora. Muda a rota, muda o rumo, dá o seu jeito, dá os seus pulos. Mas vaza desse ambiente, muda de ambiente o mais rápido possível. Eu conversava um dia com um jovem que ele me disse assim, pastor, lá no nosso trabalho, o proprietário da empresa, ele é crente, ele é cristão. Então ele proibiu, está proibido, terminantemente proibido o uso de celular durante a empresa e também falar sobre bet. É proibido falar sobre aposta, é proibido. É um assunto proibido dentro da empresa, beleza. Mas quando eu saio da fábrica, eu pego o ônibus da empresa e no ônibus da empresa as pessoas começam a conversar. O que eu faço? Eu falei, irmão, senta no primeiro banco do lado do motorista, coloca um fone de ouvido e vem ouvindo louvor, adoração, notícia, se vira, mas não participa desses assuntos. Aí chegou um dia que ele falou assim, rapaz, as pessoas parecem que me excluíram, porque eu tô naquele ambiente ali e eles querem comentar sobre o assunto, é porque surge um assunto, depois surge outro, mas quando vem o da Bet, eu saio de cena, eu viro as costas e saio. E eu cheguei pra eles e falei assim, cara, eu não quero falar mais sobre isso, que eu tô passando um problema com isso. E aí, a própria roda de amigos, eles começaram a falar, rapaz, mês passado eu perdi quase 1.000. O outro falou, mês passado eu perdi 2.
Aí teve um que falou assim: mês passado ou mês retrasado, não sei, eu até ganhei R$ 1.500, mas no outro mês eu perdi 4.000. Então você vai vendo que, às vezes, o contato está sendo de pessoas que estão perdendo, e para fazer o outro perder mais numa competição maligna do inferno, eles acabam incrementando e inserindo o assunto. Parece nóia da minha cabeça, mas tá falando aqui com você um pastor que tá conversando com homens todos os dias. Um pastor que você me conhece da rede social, mas você não me conhece do meu dia a dia. Tá falando aqui uma pessoa que tem amigos e que tem amigos fora da igreja e tem cuidado e conversado com amigos fora da igreja que estão se perdendo nos vícios das bets. Esse é um alerta para você, homem, mulher, filho de Deus, que deseja sair desse vício. Você não tem que tratar isso como um mero problema na sua vida. Trate isso como um vício. Assim como você conhece alguém que é viciado em droga, assim como você conhece alguém que é viciado em álcool, você tem que se olhar como alguém que está viciado e que precisa de ajuda. E que precisa de ajuda o quanto antes. O quanto antes. No Brasil já existem instituições que são especializadas em ajudar pessoas que são dependentes de jogos de azar. Eu até conversei com um psicólogo e com um amigo meu, que eu estou querendo criar uma plataforma de ajuda gratuita, online, onde a pessoa vai entrar, vai assistir aula, vai ter materiais de apoio ensinando como se livrar de uma vez por todas. Mas isso tem um custo muito alto, eu não vou vender isso, isso vai ser de graça. Mas até que isso aconteça, até que eu consiga gravar essas aulas, subir a plataforma e tudo mais, eu preciso que você tenha um entendimento de que se você está passando por isso, é porque você está viciado nisso. E esse vício, ele não sai como o vício de um refrigerante que você consegue cortar durante 30 dias porque você simplesmente decidiu parar de beber refrigerante por causa da sua saúde. Isso entra dentro da sua mente. Eu entendo que isso tem razões espirituais e eu entendo isso eu falo isso com muita seriedade. Sendo um pastor, sendo filho de Deus, sendo alguém que atende homens que estão dependentes de bets. Se você passa por isso, chegou a hora de você se cuidar. Peça ajuda. Peça ajuda pro pastor da sua igreja. Peça ajuda para sua esposa. Peça ajuda pro seu marido. É muito comum eu receber mensagens na rede social de mulheres pedindo ajuda. E eu falo assim, já conversou com seu marido? Elas falam, não, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não sei o que ele vai falar. A primeira pessoa que tem que saber desse vício é quem está do seu lado. É a sua esposa, é o seu marido, é o seu pai, é a sua mãe. Porque quanto mais pessoas do seu convívio souberem disso, maiores são os cercos que vão fazer com que você não entre mais por esse caminho. Um conselho que eu dei para uma pessoa esses dias, eu acho que eu já falei isso em algum desses vídeos, se desconecte. Às vezes existe a necessidade de você não ter mais um telefone celular, de você pegar o seu celular e dar para sua esposa, para ela cuidar das finanças da sua casa, porque você está passando por um momento onde você está perdendo tudo. Ou você compra aquele celular sem internet que só liga e desliga, aqueles modelinho antigo mesmo. Ou se você é mulher, está passando por isso, entre em contato com seu marido e fala com ele, amor, eu preciso de ajuda. O quê? Eu preciso de ajuda. Como é que é? Eu preciso de ajuda, eu tô viciado em bet. Eu preciso romper com isso, sair disso, mudar de vida de uma vez por todas. Peça ajuda, converse. Se você tem recurso financeiro, peça ajuda a um psicólogo, procure um profissional, de preferência um profissional gabaritado, se puder, procure um profissional cristão. Peça ajuda para o seu pastor, para sua pastora, para o seu líder de célula, para o seu líder de grupo de crescimento. Converse com alguém, peça ajuda, mas continue acreditando que Deus pode mudar a sua história, que Deus pode mudar a sua vida, que Deus pode mudar a sua história de uma vez por todas, mas faça a sua parte, porque Deus tem planos para a sua vida. E eu creio, de acordo com a palavra dele, que são planos de paz e não de mal. Se você está passando por isso, eu quero aproveitar esse momento e quero orar por você. Se você crê nessa oração, aonde você está, coloca a mão no seu coração, se expresse de alguma forma recebendo essa oração. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro junto com os teus filhos e filhas que estão comigo assistindo esse vídeo.
Eu oro porque nesse exato momento talvez eles estejam passando por o vício da bet, eles estão presos no vício dos jogos de azar, das casas de aposta, nessa maldição, nessa coisa maldita que está impregnada na nação brasileira e também no mundo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor jogue por terra toda palavra contrária, que o Senhor jogue por terra o vício dessas casas de aposta, que eles não tenham mais prazer em jogar, em investir, que eles não tenham mais prazer em colocar dinheiro nessas casas de aposta onde eles só perdem dinheiro. Pai, eu te peço em nome de Jesus, crendo no poder da tua palavra, crendo no poder do evangelho, crendo no Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, eu lhe peço que o Senhor retire dos teus filhos que estão viciados em bet o prazer de julgar, retire deles essa adrenalina, esse desejo intenso de julgar, Pai. Retira deles, Pai, todo o contato que eles têm com os gatilhos que eles têm de acessar essas plataformas, em nome de Jesus. Pai, eu lhe peço que os teus anjos estejam acampados ao redor dos teus filhos, guardando eles e protegendo eles de todo mal, e eu considero essas bets como um mal, Pai, que isso tem que ser exterminado e jogado por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Eu creio na tua palavra, eu creio no teu evangelho, eu creio na palavra de vida e não de morte. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, traga sobre os teus filhos vida, Pai, para que eles possam testemunhar que um dia o Senhor fez algo extraordinário na vida deles. Eles eram viciados em bet, estavam endividados, mas o Senhor trouxe para eles vitória. O Senhor libertou eles e hoje eles são livres, podendo dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu oro ao Senhor porque eu creio em Ti e que Tu és o Deus que restaura casas, restaura famílias, restaura lares. Esse é o meu pedido, Pai. Essa é a minha oração de um pedinte que está aqui pedindo que o Senhor libere eles, mantenha eles livres desse mal, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça a glória dele sobre a sua vida e te dê a paz. Se você tem alguma experiência com bet e quer deixar aqui nos comentários um testemunho de algo maravilhoso que o Senhor fez, ou se você tem algum pedido de ajuda sobre isso, é só você deixar aqui nos comentários que eu lendo eu vou responder. E se você sabe de algum amigo que passa por isso, encaminhe esse vídeo para ele. Isso é muito importante. Nós queremos ver essas pessoas livres dessa maldição que está impregnada sobre essa nação. Em nome de Jesus.